tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Minuto Agro. E o tema dessa semana? Tecnologia da informação e a importância dessa tecnologia para a cadeia do agronegócio. Nosso convidado de hoje, Guilherme Porfírio. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Minuto Agro. É um prazer todo meu, Josi, estar aqui com você, com todos vocês que vão aí nos acompanhar, né? Hoje eu acredito que o agronegócio é força substancial para o contínuo desenvolvimento da atividade econômica brasileira, dado um fato muito importante: ele representa as nossas divisas. O que são? As nossas exportações, ou seja, o dinheiro que ele entra limpo de qualquer tipo de inflação. E a tecnologia da informação, né, que é a área onde eu atuo, sou hoje sócio e CEO da Porfírio Tech. Nós somos uma empresa de tecnologia voltada à formação de profissionais que vão implementar recursos tecnológicos no mercado empresarial. É uma empresa que busca identificar, até mesmo em ações sociais, onde é que estão aí os déficits, né, da integração da tecnologia com a questão do agronegócio, do agrobusiness, de modo geral. Então, é um privilégio estar aqui e poder estar conversando com todos vocês, aqui acompanhado pela queridíssima Josi, e estou aqui para poder responder tudo que vocês acreditarem que é interessante ao público. Guilherme, a nossa primeira pergunta: qual a importância de se aplicar a tecnologia da informação no campo? Excelente, Josi. Muito boa essa pergunta. Eu acho que ela é uma coisa central para que a gente possa prestar esse serviço. E quando eu falo a gente, eu não estou falando eu, Guilherme, empresário, eu estou falando eu, nós, comunidade, enquanto sociedade, prestar esse serviço de fomento à atividade do agrobusiness, do agronegócio brasileiro. A função que a tecnologia da informação ela pode prestar para o agrobusiness, daí a gente vai colocar sempre, né, a agropecuária, a gente vai colocar o pecuarista, a gente vai colocar as plantações, todos os ramos, né, e sub-ramos e sub-nichos que existem aí no agronegócio, é no sentido de que hoje você pode fazer medida das plantações através de sensores, né? Então você pode, por exemplo, se precaver. O termômetro humano, às vezes, ele não consegue sentir, né, com muita eficiência se está realmente frio, né? Mas um sensor consegue. E melhor, se for ainda por cima um sensor, Josi, que ele já está metrado, ele já está organizado, configurado para poder medir o que é um clima ideal para aquela determinada plantação. Daí então você tem a aplicação de uma tecnologia em hardware, que ela está configurada através de uma tecnologia em software, que é onde entra a tecnologia da informação, para que possa se estabelecer ali naquele momento. Olha, nesse determinado momento nós temos aqui um clima onde ele está fazendo uma ultrapassagem do que é ideal para a plantação. E daí o responsável pelo campo, ele possa então buscar ferramentas de modo a arrumar isso, a se organizar, para não deixar que isso afete tanto o transcorrer da sua produtividade enquanto campo. Esse é um exemplo, né? A gente pode ir para outro, a gente pode ir, por exemplo, para os drones. Os drones hoje muito famosos, né? Mas onde é que realmente eles podem ser aplicados? Eles podem ser aplicados desde a simples contagem de animais, né, quanto eles podem ser aplicados para se, através de fotos, tiradas obviamente, eles ficam voando, né, os drones aí, para quem não sabe, eles são como se fossem mesmo helicópteros assim, desse tamanhozinhos assim, eles ficam girando como helicóptero e eles voam a metros de altura acima de qualquer coisa, controlados, né, como um carrinho de controle remoto. Você pode programar até a determinada área aonde ele vai sobrevoar, Josi, e daí então você pode tirar fotos de acordo com a qualidade da câmera que está instalada no drone. Se instala uma câmera no drone e a câmera fica tirando um monte de fotos muito profundas, né, de toda a região da plantação, por exemplo, onde você vai, da plantação ou mesmo dos animais, onde você vai conseguir visualizar determinadas coisas como uma peste, que você não está visualizando, uma peste para animais, que você não está visualizando ali enquanto indivíduo do campo, né? Então a máquina pode fazer essa visualização, e principalmente porque a máquina ela vai conseguir ali andar, sobrevoar 2, 3 quilômetros em 2 minutos. Enquanto você, ser humano, você vai demorar muito mais do que isso para poder andar em toda a área, e mesmo assim você não vai conseguir, de maneira macro, global, visualizar e retirar um processo
processo de fotogerenciamento, que nós chamamos, né? Onde você vai fazer uma gerência por fotos, porque você vai estar fazendo um processo de retirada de fotos global, de todo determinado espaço ali configurado. Então, aí são 2 exemplos do quanto a tecnologia da informação pode ser aplicada, né? E com isso, você tem uma coisa fantástica, que são os softwares de gestão empresarial. O software de gestão empresarial, ele pode funcionar muito bem para fazer a integração com sensores e drones, porque não adianta também você ter tantas informações e você não ter isso numa tela estruturada. Tu vai estruturar isso numa tela de computador, onde você vai colocar lá o seguinte: então, se eu investir mais R$1.500 comprando determinado insumo, de acordo com os dados probabilísticos que foram montados aqui, eu vou atingir determinado resultado. Um software de gestão empresarial, ele pode te servir para isso. Então aí tá uma coisa fantástica, que é só a tecnologia da informação integrada a hardware, né? Hardware, tecnologia que tem equipamento, a drones e sensores, que pode promover uma verdadeira revolução para o empreendedor do campo. Guilherme, passando para o nosso segundo questionamento, a segunda pergunta, você falou sobre a importância da tecnologia da informação agregada ao agronegócio. Como produtor rural, como empreendedor rural, poderá adquirir e ter a instrução necessária para que ele possa aplicar essa tecnologia de informação com eficiência na sua fazenda, no campo, no seu negócio? Como identificar esses fatores e essas características fundamentais? Sim, entendi, Josi. Uma coisa bastante importante, né, e que eu acredito que todo homem do business agro aí, do homem empreendedor do campo, que ele tem que buscar entender é o seguinte: olha, se eu estou buscando me organizar através de informações estruturadas, com tecnologia de ponta, sensores, né, drones, organizados em softwares de gestão empresarial, por que aí os meus parceiros, os meus fornecedores, que são pessoas que deveriam me dar essas instruções, né? Porque essa é a ponte para instrução. A ponte para instrução, ela na verdade é a ponte prática. Aquele que vai me fornecer o serviço de tecnologia da informação, aquele que vai me fornecer o serviço de hardware, né? De drone e sensor, é quem tem que me dar essa instrução, quem tem que me dar essa coordenação. Como que essa pessoa que se coloca no papel de me fornecer tal dimensão de tecnologia também não tem estruturado os dados para me oferecer como é que eu vou operacionalizar essa tecnologia? Então, a coisa matadora aí é o seguinte: você senta numa cadeira, vai conversar com o fornecedor, com o parceiro e coloca quais são os dados que você tem para me apresentar, quais são as informações que você tem para me apresentar. Você sabe, por exemplo, que em Goiás nós temos uma das maiores produções de soja do Brasil? Você sabe, por exemplo, que Goiás teve aí uma divisa, uma exportação de 5 bilhões de dólares em 2019 e que nisso está representado X% disso e X% daquilo, que cana-de-açúcar também tem uma porcentagem em Goiás, que tem isso, que tem aquilo e etc. Que em determinada região, no sudoeste goiano, ali para Rio Verde, você tem uma situação em que a produção, por exemplo, para a soja, ela é maior e já para outros ramos ela não é tão grande, devido política de incentivo fiscal local, devido a própria terra, devido o próprio clima, né? Então eu acredito que ele tem que se organizar no primeiro momento, fazendo uma validação desses parceiros, desses fornecedores, colocando eles na mesa e fazendo uma averiguação ali. Então é muito importante que ele não fique buscando preço, que ele fique buscando eficiência, que ele fique buscando competência, porque o preço geralmente ele é inimigo da eficiência. A boa prestação de serviços, a boa governança das coisas, ela não costuma compensar, não costuma combinar, né? Não é compensar, não costuma combinar muito bem com um preço muito baixo. Essa a minha avaliação. Guilherme, quando nós falamos sobre a importância da tecnologia da informação, e aí você explicou a importância de se aplicar no campo, explicou todas as características e o envolvimento da eficiência e da eficácia. Agora, um ponto imprescindível: como expandir e fazer com que o mercado e aquilo que é o produto agregador de uma fazenda, utilizando a tecnologia da informação, possa atingir níveis cada dia mais altos. Porque nós sabemos que hoje o produtor rural e o empreendedor rural geram lucro. E eles querem sim adquirir cada vez mais lucros em sua fazenda. Sim. Agregando a tecnologia da informação, acredito eu, na minha concepção, que isso alcança cada dia níveis não só mais altos, mas também abrange
outros setores. Qual a sua visão neste aspecto? Sim, Josi. Aí agora a gente tem que fazer uma estruturação e eu vou jogar algumas informações e vou pedir que você, que está aí nos visualizando agora, guarde algumas informações para que depois eu dê uma concluída sobre todas elas. Aí, então a gente vai estar trabalhando de modo bem estruturado e eu acho que as pessoas vão compreender bem, porque eu acho que isso é complexo, mas dá para a gente conseguir efetivar isso daqui. Vamos lá, em primeiro momento, vou explicar uma coisa aqui econômica, né, para todas as pessoas. O que é macroeconomia? Nada mais é do que a leitura, né, dos agregados econômicos, dos agregados macroeconômicos. Quando a gente fala de divisas, a gente está falando aí de exportações. Quando a gente fala de exportações, a gente está falando de empresários brasileiros, que geralmente se utiliza muito o termo o Brasil está vendendo, mas na verdade não é que o Brasil está vendendo, porque o Brasil é um país do Estado, né? Os indivíduos, donos de negócios, no caso os indivíduos aqui, donos de negócios agropecuários, donos de negócios do agrobusiness, estão comercializando, né, os seus insumos, que é a maior parte, aliás, da comercialização, os seus insumos, né, e os seus produtos através da sua agroindústria para empresas de outros países. Então o que acontece? Quando você tem uma cotação do dólar muito elevada, como a gente tem nesse momento, a gente sabe que é interessante aí para o dono do agronegócio fazer a comercialização em módulo de exportação. Por que eu estou explicando isso? Porque uma coisa muito fundamental para que a gente possa desenvolver o agronegócio brasileiro é, primeiro, ele entender que, o indivíduo entender que dá para ele ganhar muito dinheiro no mercado interno e dá para ele ganhar muito dinheiro no mercado externo, desde que ele utilize uma outra coisa. Agora a gente vai aqui para um outro bloco de informações. Esse outro bloco de informação é: quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente está falando de um ramo da tecnologia, porque a tecnologia é técnica e lógica, logo, lógica aplicada a um conjunto de técnicas, né? Técnica são processos repetitivos que se ligam de maneira muito racional para chegar a um determinado fim. Então, quando a gente está falando de tecnologia da informação, a gente está falando aí de processos repetitivos que vão lidar com informações. E se eles vão lidar com informações, e nós postamos tudo que fazemos da nossa vida nas redes sociais, pesquisamos tudo que queremos, o que desejamos no Google, é muito óbvio que você pode utilizar da tecnologia da informação disponível a todos, que são as redes de busca, para que você saiba o que as pessoas no mercado interno e no mercado mundial estão buscando para consumir. Esse é um bloco de informação. Agora vamos aí para outro bloco de informação. É muito pouco desenvolvido no Brasil a chamada agroindústria. Né? Você tem muita comercialização dos insumos, né? Mas a agroindústria, de modo geral, não é tão desenvolvida. Para desenvolver a agroindústria, é importante que você tenha um fomento de capital. E nada mais interessante do que um fomento de capital totalmente privado. E esse momento é exuberante para isso, porque a gente tem uma alta taxa de câmbio, a gente tem um dólar muito valorizado. Então, se ele conseguir, então, utilizar do bloco anterior que eu falei, ele vai pesquisar em plataformas ali, displays de buscas do Google, tem como ele descobrir através do Google, por exemplo. Quando eu falo Google, tem um Google Business, tem como na plataforma do Google Business, ele buscar as palavras-chave que pessoas estão buscando em um determinado país. Vamos lá para a China, estão buscando lá na China, e lá na China as pessoas estão buscando agora um determinado tipo de item para se comer, né, que elas não conseguem encontrar na China. Então, ao invés do sujeito comercializar tão somente o insumo, ele comercializar com valor econômico agregado. E esse valor econômico agregado é quando ele transforma esse insumo, né, através de um processo de agroindústria, ele já transforma ele em produto. Isso vai fazer com que o negócio do agrobusiness nacional, ele se expanda, porque o sujeito ele vai precisar de comercializar menos afora, e não vai deixar as prateleiras nacionais esvaziadas, ao mesmo tempo em que ele vai continuar ganhando muito dinheiro e muito mais dinheiro, porque ele vai deixar de comercializar tão somente matéria-prima e vai comercializar o produto. Eu estou falando, é o produtor rural, ele pode montar a sua agroindústria, né? E no mercado interno, ele pode fazer a mesma coisa. Ao invés de ir lá e fazer a normal busca por... As pessoas querem consumir arroz. Ok, vou fardar isso daí, vai ser comercializado aí para uma processadora e depois aí vai se vender para os supermercados. Você tem muito mais do que isso. Você tem hoje, por exemplo, o arroz japonês. Mas o arroz japonês não tem que ser arroz japonês. Ele é um tipo de arroz, com um tipo de sabor, com um tipo de forma. Talvez o produtor de arroz ele dê conta de fazer isso através da sua agroindústria. Então assim ele vai descobrir especificidades e ele vai explorar ali o seu
seu espaço de produção e transformar aquele espaço de produção com valor agregado, talvez em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ele nem está sabendo, mas porque ele está juntando os blocos aí. Então é importante lembrar do primeiro bloco de informações. Você não precisa de utilizar o câmbio para ganhar só numa mera commodity, vender só o insumo. Você pode utilizar o câmbio para ganhar de uma outra maneira, né, através do processo de agroindústria. Número 2, você pode então utilizar das tecnologias de informação para que você possa fazer o raio sobre uma coisa aqui e outra coisa aqui, né? Você vai se organizar, olha, aparentemente para a gente está sendo interessante exportar em determinado mês, e o determinado mês já não está sendo mais tão interessante assim. Já no terceiro bloco de informação que eu coloquei, que é a transformação disso em produto através de uma agroindústria, está sendo bastante interessante a gente fazer a comercialização para tal estado brasileiro e esse outro para tal outro país, né? Então assim ele vai estar utilizando a tecnologia da informação sem ter muitos custos, mas o que ele vai precisar? Ele vai precisar de profissionais capacitados para que auxiliem isso nele, né? E isso é uma das coisas, aliás, que hoje nós fazemos na Porfírio Tech, e a gente acha que poucas empresas fazem isso no Brasil. Dá, na verdade, essa consultoria, dá, na verdade, esse trabalho de informação efetiva, para que o sujeito possa se orientar e saber o que fazer, como fazer e que jeito fazer. E, inclusive, instruir sobre questões do mercado, né? Sim, como exato. Produtor e como o empreendedor rural poderá também, junto a este trabalho, gerar valor e também colocar o seu produto em destaque no mercado nacional e internacional. Muito obrigada pela sua participação aqui no Minuto Agro. Deixo esses 2 minutos restantes para você fazer as suas últimas considerações. Primeiramente, quero agradecer aqui a Josi, quero agradecer a equipe de toda a TV Assembleia Legislativa, da TBC, que eu acredito que vai ser reproduzido, e quero agradecer a sua audiência e dizer que eu, Guilherme Porfírio, estou à sua disposição, não só na qualidade de empresário, de empreendedor, mas também de indivíduo, para que a gente possa colaborar no sentido de desenvolver cada vez mais uma nação em que o nosso desenvolvimento ele seja baseado na nossa capacidade de produzir valor econômico e não tão somente de comercializar commodities. Nós somos um país que pode fazer cada vez mais isso, fazer a comercialização de valor econômico agregado. E aqui não tem nenhum tipo de crítica política, porque aqui é atitude individual, é atitude empreendedora de você que está aí nos assistindo. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você que nos acompanha, nossa gratidão. Nos acompanhe toda semana aqui no canal 3.2 e no YouTube TV Alego. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.